esse é na minha turminha, a turminha da borboleta. Olha o ursinho guerreiro. Agora olha, tem até livrinhos de colorir. Olha um coração. Deus, boas férias pra você. parece interessante, né? O caminho que a gente tá fazendo aqui. Chegando então aqui na entrada da caverna. Nem precisa mesmo. Procurando ali ao longo de milhares de anos. Talvez seja o melhor para a Terra. Vamos tocar. Impressionante como o silêncio desses lugares. Há um tempo atrás pensei em te dizer, nunca vou. Fala galera, boa tarde, tudo bom? Hoje a gente acordou um pouquinho mais tarde, tomamos café um pouco mais tarde, saímos um pouco mais tarde porque o sol realmente tá uma loucura. Então a gente não consegue sair aqui com o sol em paz, porque a quantidade de iluminação tá muito grande. Inclusive tem até algumas notícias falando sobre uma onda de calor nessa região aqui da Europa. Então a gente ficou um pouquinho em casa e saímos aqui para um passeio um pouco mais tranquilo. Vamos então descer aqui numa das cavernas que a gente comprou o combo arqueológico do último passeio que a gente fez lá na Hagar-Qin. E vamos ver como é que funciona. Estacionamos no estacionamento que fica aqui ao lado, muito tranquilinho para chegar também. E vamos ver se a gente consegue acessar, principalmente com um detalhe que é a gente tá de flip-flop, a gente tá de sandália e eu não sei se é possível. Vamos dar uma olhada. Chegamos, já temos aqui as informações e estrutura museológica, como a gente está acostumado naturalmente. Loja de souvenirs e informações gerais específicas. Vamos ver então se o ingresso que a gente comprou de combo realmente vai dar o acesso a gente aqui como previsto. You too, right? Yeah, we. You can stop over here. Perfect. And then down the stairs is the gate. Perfect. Okay. We have time to visit because it's closed. Yes. It's From the sufficient. 5, from the 5. Perfect. Thank you very much, sir. Welcome. This way or this way? You start this way. Ok, thank you. And your friend. Olha que bonito. É, acho que eu vou levar alguma coisinha aqui pra dentro. É. Minha carteira. Aqui. Quais informações, William? Oi? São fósseis? Sim. A gente tem aqui alguns fósseis antigos de cisnes, pelo visto. Interessante ver os pedacinhos e pelo visto também esses fósseis foram encontrados na caverna. Cadê os ingressos? Com você. Dentes pré-históricos. Pessoal, aqui nós temos alguns tipos de dentes pré-históricos. O único dente que eu consigo reconhecer aqui, o primeiro em vermelhinho, vou dar um destaque, é de um homem. Não, né? Isso. Aqui eu acredito que o de um pinguim. Cavalo, porco, hipopótamo. Pinguim. Hipopótamo. O grandão deve ser. Não, acho que esse deve. Hipopótamo e elefante. Ah, tá. Aqui eu acredito que é a questão das placas tectônicas. O que eu tô achando interessante é o fato de que tem bastante fóssil de animais aqui. Então eu acredito que talvez tenham encontrados aqui mesmo nessa caverna ou próximos na região e tenham sido acumulados aqui como um museu. Vamos dar uma olhada na caverna para ver se ela remota alguma coisa no sentido de acesso a animais. Ah, pessoal, esse é na minha turminha, a turminha da borboleta. Eu sou professora de pré-escola, então está dizendo que tem mais de 50 espécies.
Aqui. Não tá dizendo. 50 anos em Medina do Museu Nacional. E por que dessa borboleta? É só uma capa mesmo. Ah, Não tem uma relação do que tá escrito com o que tá. aqui. Olha o ursinho guerreiro. Agora eu não entendi, eu acho que isso não é urso, Mas não. eu vi isso lá na outra caverna. E esse na outra caverna eu vi por 6 euros. Tabelado. Bem, pelo que eu percebo, é tudo muito tabelado. Os valores, os preços aqui dos souvenirs aqui dos museus. Olha, tem até livrinhos de colorir. Olha, essas revistas são boas pra historinha. conhecer mais sobre a história daqui, hein? Infantil. E poder pintar um pouquinho. E é, ó, 3 euros, ó. Olha um coração no formato de Tem muitas pênis. crianças. Adeus, boas férias pra vocês. Igualmente. Vamos correr um pouquinho então para conseguir acessar a caverna. Uau! Parece interessante, né? O caminho que a gente está fazendo aqui. Tem um cheiro muito bom. Talvez o cheiro dessas árvores características, que mais uma vez reitero, é um cheiro muito comum nos Estados Unidos. E aqui também tá bem mais fresco do que o outro local que nós visitamos. É, o outro local era quase um deserto. Sim, aqui como tem essa arborização, acaba ficando bem mais fresquinho. Exatamente. Vejam aí então a importância de preservar o verde. Chegando então aqui na entrada da caverna, protegida por grades, realmente é um acesso exclusivo pago. Já tá bem no final, mas valeu a pena porque o sol tá melhor, então vamos dar uma olhada aqui. Não pode, Fumbu. Ai. Bem, é um acesso pago. Não dou, não dou, não dou. O interessante é que teve desconto por conta do combo. Isso, né? A gente comprou o combo na outra e vamos dar uma olhada aqui. Olha, é bonito, hein? É válido por 30 dias, né? Exato, o combo que a gente comprou de 16 euros por pessoa é válido por 30 dias. Ai, que fresquinho. Cara, muito impressionante isso. Eu realmente não lembro de ter tido experiências antes com cavernas, mas essas cavernas aqui são muito frescas, principalmente em comparação ao ambiente externo. Nem precisa de ar-condicionado. Nem precisa mesmo. Então veja que no passado, as pessoas que de alguma forma moravam ou viveram aqui no período pré-histórico tinham um ambiente muito confortável. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem. E eu acho que nesse momento exatamente em que a gente faz a referência de encontro de tantos animais, porque provavelmente esses fósseis foram encontrados aqui porque as cavernas são realmente um ambiente muito protegido. E as pessoas e animais vêm para cá para poder se proteger das intempéries externas. Quanto mais fresco, menor a decomposição Também, da né? matéria, né? Verdade. E aí, pra gente entender um pouco mais aqui sobre a caverna, a pronúncia é bem difícil, não sei se vou pronunciar corretamente, é Gardaland, mas ela significa em português caverna escura. E é um sítio arqueológico e paleontológico importante, de certa forma, de forma ampliada, em Malta. Tem refletores, né, para indicar os locais que são mais obscuros, se não tiver uma luzinha, né, indicando o espaço. Tem câmeras também no recinto. Isso. É o que parece. Ainda que a gente tivesse, por exemplo, lá fora e pudesse visualizar aquela iluminação, aqui dentro a gente não conseguiria ver tanto sem esses refletores. Continuando então essas informações, a gente está aqui nessa caverna que fica localizada num local chamado Bizirbuga, no sudeste de Malta, e é um dos poucos lugares onde os visitantes podem aprender mais sobre os habitantes de Malta e as mudanças ambientais que ocorreram na ilha ao longo de milhares de anos. Parece uma meleca aí. Talvez seja uma meleca da terra. Vamos tocar? Não pode, né? É uma pedra. Uma pedra molhada. Agora o interessante é por que ela está molhada de baixo para cima. Talvez seja o conceito de estalactite e estalagmite.
Cuidado com o chão, meu amor. Aí, ó, acabei de ouvir um barulhinho de pingo. Tem animais que vivem aqui, porque dá pra escutar o som. Isso. A gente encontra e escuta o som de algumas aves. E certamente também de alguns insetos que a gente... Ó, já escorreguei aqui. Aí, tá vendo? Estalagmite. E a formação da estalagmite é exatamente a partir da queda de pingos de água ricos em materiais, minerais, e a partir daí eles vão formando essas estruturas. Esse sítio consiste em uma caverna que tem mais de 140 metros de comprimento e atinge uma profundidade de cerca de 18 metros abaixo do solo. Então a gente está aqui mais ou menos até o final, 18 metros abaixo. A importância dessa caverna, da Garra Dalam, reside nos depósitos estratificados de ossos, dentes de marfim, de diferentes animais que foram encontrados aqui nessa caverna, bem como artefatos de cerâmica neolítica e pedra lascada. Então, realmente, isso aqui é algo bem interessante. Eu vou parar um pouco de falar para vocês ouvirem o som da queda das gotículas de água. Parece até Impressionante. desenho de ossos ali, ó. É, né? Mas eu acho que eles já removeram tudo que encontraram aqui. Impressionante como o silêncio desses lugares convida. Eu não sei se dá pra ir muito mais lá pro fundo. Pelo visto dá pra ir. Mas algumas estruturas até estão sendo suportadas ali por estruturas de ferro, talvez por algum risco maior de desabamento. Inclusive até aqui com um ferro que talvez possa identificar algum tipo de movimentação. Ali são pedrinhas? Não dá pra enxergar. Pelo visto, sim. Agora, algo que eu achei interessante é esse caminho. Será que esse caminho aqui, ele foi construído propositalmente? Eu ilumino pra você, meu amor. Olha lá. É porque a luz que vem dali, ela atrapalha a gente. Parece desenhos também, ó. Agora, algo que eu não consigo entender é como hipopótamos vieram parar aqui, né? Hipopótamos numa região tão isolada, numa ilha quente. Aí ali mostra exatamente, talvez no momento de conexão aí das placas tectônicas, que isso aqui era possível. Inclusive, em relação a esses fósseis que são encontrados aqui, eles remontam de cerca de 500 mil anos e fornecem uma visão sobre os animais que uma vez habitaram a ilha de Malta. Ah, aqui não é ostra? Não é um tipo de ostra, não? Concha? Não, isso aí é algum tipo de fungo, possivelmente. Na verdade, a gente pode ver que isso é propriamente o acúmulo de minerais. Fica bem claro quando a gente olha aqui, ó. Tá vendo? Os buraquinhos? Sim. Então, esses buraquinhos ao lado deles. Vão formando. E agora na minha cabeça, que acabou de cair. Será que as raízes tem... Lá em cima é uma construção, né? Ou não? Não Tem necessariamente. árvores. Tem parte também que é vegetação. Então, continuando, né? Esses fósseis encontrados aqui
tem cerca de 500 mil anos e fornece uma visão muito importante sobre os habitantes de Malta. E aí o interessante é que entre esses fósseis foram encontrados na caverna hipopótamos, anões, elefantes anões, ursos e outros animais, e principalmente que se acredita terem se extinguido há cerca de 180 mil anos atrás. Os artefatos humanos encontrados nessa caverna incluem cerâmica e ferramentas de pedra e datam do período neolítico, cerca de 5.200 a 4.500 anos antes de Cristo. Esses achados indicam que Gardaland foi um dos primeiros lugares de Malta a ser habitado pelos seres humanos. Pode ter uma outra teoria também. O ser humano, ele caça e ele deixa o animal refrigerando aqui. Sim, com certeza. Agora um ponto que é importante é que os estudos, meu amor, os estudos de carbono demonstram a idade do animal e a idade do homem. E de fato a idade do animal é mais velha do que a do homem. Ah, Então o animal chegou aqui só. E esse local aqui é um local aberto ao público, incluindo lá em cima um museu que a gente viu e exibe fósseis e artefatos encontrados nessa caverna. Tanto a caverna como o museu são operados pelo Malta Heritage, que é uma instituição aqui bem importante, e é a Agência Nacional de Malta responsável pela gestão de patrimônio cultural do país. Que é isso? é um ponto, né? Do mapa. Isso significa o quê? O que significa? Esse ponto. Será Código que tem da alguma coisa direcionada? Mas realmente, antes a ideia de se construir casas, a caverna era a grande estrutura disponível, né? De moradia, com segurança. Você tinha uma entrada única, às vezes mais de uma saída, mas a própria entrada sendo a saída. Ele já estava pronto. É. Só entrar. Exatamente. Então, de forma geral, aqui Gardaland é um dos muitos lugares em Malta que destacam a rica e longa história de arquipélago. De forma geral, então, Gardaland é um dos muitos lugares em Malta que destacam a rica e longa história do arquipélago e fornece insights valiosos sobre o passado pré-histórico da ilha. Şeydi bu gösterişte hayvan şeyi. Agora, será que essa estrutura aqui ela foi construída depois? Isso aqui parece até fogueira, né? Eu digo esse pilar que a gente está passando aqui. Provavelmente ele é um pilar construído. E o próprio trabalho de escavação. E alguém deixou ali uma pichaçãozinha, ó, GD. General Dias. Karşıda ikincinin karşısındaki Ali tem aquele outro fundo. çizimde gözleri kaçırıyor falan. C'de Ah, então tá explicado essa geleca aqui. É um fundo. doğal tarih. Não, meu amor, isso provavelmente é minério. É o minério que quando concentrado ele vai formando, né? Ah, é verdade. Você fala. Cada gota que ele vai acumulando aí, trazendo do minério que cai lá de cima. Ah, acabou de cair uma gotinha. Exato. E aí ele vai até se encontrar. Que nem eu e você, meu amor. Crescendo até se encontrar. Você tem que interagir comigo, aí você fala que legal. Que romântico. É, você não fica pedindo falar coisas românticas? É um romântico normal. Não um nerd. Olha ali. É desenho, né? Vamos ver. Onde? Ali. Parece a patinha de um animal. Acho que não. É, tem que pisar bem firme no chão, hein? O jogo
O simbólico até do adulto é engraçado, né? Porque em uma estrutura a gente tenta identificar pelo que a gente já conhece, né? Sim. Isso aqui, por exemplo, parecendo uma mesa, um altar. Forte. Olha uma escada. Essa deve ser mais recente, devem ter construído e aí depois desistiram. Olha, isso aqui que a gente tá passando é só um penhasco pequeno, hein? Então, sempre importante ficar atento aos riscos de Olha que muda a erosão. cor. E é exatamente uma das formas de se analisar o que aconteceu no tempo. Cada cor, ela na verdade é o acúmulo de sedimentos específicos, que a partir disso você pode entender o que aconteceu na natureza. Por exemplo, às vezes um vulcão soltando cinzas, às vezes um alagamento, coisas assim vão dando as colorações que a gente consegue ver. A entrada da luz. Isso. O verde que a gente vê hoje, que ele é essencialmente matéria viva, ele é carbono, ele se decompõe e com o tempo ele muda de cor. O carbono em si, ele não é verde. O verde provém da clorofila desses vegetais que aí estão. Então, depois de um tempo, se soterrados, eles vão ter outra cor e a partir daí você estuda o que aconteceu naquele período. E a clorofila precisa da luz, né? A clorofila com a luz gera o alimento que é a energia que a planta consome. Perfeito. Então, vamos dar uma última olhadinha aqui. Aí, ó, não foi ninguém que pichou. Foi. Grafite. Mas de que tempo? Aí cada um do seu, né? Aqui as informações depois eu dou uma mostrada. Mas soldados, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial também passaram por aqui, escreveram seus nomes nas cavernas usando combustível de avião. Porque pra mim o termo grafite é só a partir da década de 80. Não, mais antigo, desde a Grécia já tinha esse conceito. Por favor, não toque. Ó, ali tem ossos, ó. Ali a gente já consegue ver ossos, talvez tenha sido um acúmulo do que eles foram tirando com o tempo, mas dá pra ver ali uma estrutura óssea. Todo mundo vira isso um dia, né? No final das contas a gente é nada mais nada menos do que o acúmulo de matéria orgânica, Ó, física e química. Claro, compostas de uma espiritualidade, compostas de algo que a gente ainda não entende tão bem. Mas essa parte aqui a gente já entende bem até demais. Uma caverna pequena, mas muito importante em relação à história, muito importante em relação ao conteúdo encontrado aqui dentro, em relação à presença humana, em relação à presença animal. E reiterando exatamente a questão de que saber identificar, saber datar é algo muito importante para que a gente possa entender um pouco do que aconteceu na história do mundo. Então, lugares assim fazem a gente evoluir um pouco mais o nosso conhecimento sobre a vida como um todo. Dá pra ser simples e morar num lugar super confortável e refrigerado. Exatamente, dentro de uma caverna que foi construída ali por um processo totalmente natural. E o ser humano sobreviveu tanto por ter a capacidade de entender que esses lugares eram de fato possibilidades de uso, assim como os animais já faziam, mas a gente melhorando a tecnologia por trás disso. Bonito aqui, hein? Sim. Me lembra um pouco o meu Nordeste, viu? Se eu sentisse um cheiro de umbu, tava ótimo. Tirando a quantidade de pedra pra fora, Mas se fosse a moradia de uma pessoa, ou um grupo de ou um pessoas. grupo, Ó, isso ali já parece alguma estrutura mais de guerra, né? Exatamente, é uma estrutura formada durante a Segunda Guerra Mundial. Sistema reforçado de concreto, aquela estrutura que tem lá do outro lado. barricada. Também. E essa entradinha aqui, nesse momento saidinha pra gente,
Retornando aqui pra onde a gente entrou, lembra muito cenas de filmes, cenas de gravações específicas, tipo de cenário muito bem provável de ser utilizado num contexto desse. Deve ser 16. Então, voltando aqui para a parte superior, especificamente onde ficam os museus, a gente vê a quantidade de fóssil encontrado ali naquela caverna. Realmente inimaginável a quantidade de vida que utilizou aquele ambiente para poder sobreviver, para poder viver e prosperar em alguns contatos, em alguns conceitos. Então, a gente vê aqui diversos animais. Canis lupus é cachorro, tá? Um cachorro antes de ser o nosso cachorro doméstico, o lobo. O cachorro doméstico é Canis domesticus, alguma coisa assim, não sei. A gente vê aqui em cima mais um esqueleto, pelo visto completo. Então é realmente assim um ambiente para estudo gigantesco. Tem um material coletado muito grande e vale a pena vir aqui com certeza. E aqui, olha o tamanho desse crânio em comparação, por exemplo, aqui ao hipopótamo de cima, que pelo visto é um filhote. Realmente animais que estiveram aqui e que foram encontrados quase que inteiramente. Olha o tamanho do crânio de um hipopótamo, imagina a força de um animal como esse aqui. É verdade. Não vai aparecer no... né? Um hipopótamo especificamente. Olha esse aqui. Se for aquele ancestral bem... Um cervo, né? Interessante que o chifre realmente é uma protuberância ali do crânio dele, que tem uma parte ossada específica. É bom para você entender de fato a composição do animal e como ele é formado. É que nem o cabelo humano, né? Ele não se desfaz. Exato. Mas ainda assim se desfaz um pouco mais rápido, talvez, ou se espalha mais do que o osso. A gente consegue remontar. Seria bem interessante ver a pelagem desses animais que muitas vezes eles estimam pela própria estrutura de DNA. Então, finalizado com alguns presentes, meu amor comprou uma sacolinha para a Duda e eu comprei ali uma representação da estátua, que a gente encontrou bastante aqui nesses lugares, e eu comprei um tamanho maior, exatamente para ter um pouco mais de imponência na hora da presença ali na estante da sala. É pouco provável que a gente tenha condições ainda de ir em algum outro, mas a gente vai tentar. A gente tem a possibilidade de ir mais 2, só que um fecha agora às 16 também e outro só às 17. Vamos tentar nos às 17, que eu acho que aberto talvez seja um passeio mais rápido. Vamos ver se a gente chega lá a tempo.